Olá, muito boa noite. Estamos aqui começando mais uma aula da Escola Bíblica, que acontece na quarta-feira à noite, às 20 horas, e um bom dia para você que está aí na estreia desse vídeo do domingo, às 8h45 da manhã. Boa tarde, um olá para você que está em algum outro dia, horário da semana, estudando a Bíblia conosco, justamente a carta de Paulo aos Romanos, com esta temática geral, transformai-vos, né, pensando muito ali em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e estamos aqui refletindo capítulo a capítulo, texto a texto, em temas que a carta nos propõe, para pensarmos principalmente na fé e na graça do Senhor Jesus, ou melhor, na salvação que vem através da fé por meio da graça do Senhor Jesus. Então, quero convidar você a participar dessa aula conosco. Deixa eu só fazer um ajuste aqui antes. Certo, então vamos lá. Vamos orar. Pai, obrigado por este tempo na tua presença. Peço que o Senhor fale aos nossos corações por meio do estudo da tua palavra, que possamos entender cada vez mais com reflexão esses estudos, ó Pai, e também trazer esta aplicação prática para o nosso dia a dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você deve estar acompanhando justamente os nossos temas, toda a roda das virtudes que eu vou apresentar no final desta aula aqui, e hoje você vai estar vendo este título, Entre o Abismo e a Ponte. Que abismo é esse? Que ponte é esta que a carta no capítulo 5, a carta de Romanos, no capítulo 5, está se referindo? Para isso, eu quero convidar você a abrir o nosso texto-chave de hoje, que está em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. O texto nos diz assim: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Essa proposta nova que é a nossa revista Convicção, a editora da nossa Convenção Batista Brasileira nos faz, é um material não apenas para ser usado em sala de aula, não apenas para ser usado como material de estudo, mas também como um material de discipulado, ou seja, de formação de Cristo em nós, de nos parecermos cada vez mais com Cristo, agirmos como discípulos. Então, ele sempre vai nos trazendo algumas perguntas reflexivas, pensarmos no nosso caminho e aplicar o que temos aprendido da palavra de Deus para o nosso dia a dia. E aí ele começa nos fazendo algumas perguntas, né? A primeira é: o que você já entende ou já ouviu sobre a reconciliação com Deus? Você que está aí pelo YouTube pode participar conosco pelo chat, aliás, pelos comentários, né? Colocando ali daquilo que você já entende ou já ouviu sobre reconciliação com Deus. Ou ainda pensar e fazer a pergunta: mas eu por acaso estava em inimizade? Eu briguei com Deus? Não estou sabendo. Ou ainda a segunda pergunta que nos é proposta é: você consegue lembrar de alguma experiência em sua vida que tenha sentido essa reconciliação de forma prática ou pessoal? Então, fique aí pensando durante a nossa aula, durante as reflexões, para quem sabe ao final da aula ter aí um pouco mais de resposta sobre essas perguntas. E nós vamos observar uma coisa importante. Nós precisamos entender onde nós estávamos e quem nós éramos, para falarmos sobre esta ponte e abismo, para falarmos sobre esta reconciliação. Então, a gente começa falando sobre a grande separação, este grande abismo. E aqui eu proponho você a ler Romanos capítulo 5, versículos 6 e 7. Então, abra aí a sua Bíblia. Romanos 5, 6 e 7. O texto nos diz assim: De fato, no tempo devido, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Primeira coisa que nós temos que entender é sobre o início da separação. Precisamos entender quem nós éramos e qual estado nós estávamos. Esse é o princípio para a gente entender sobre a ponte ou ainda sobre a graça que nos foi concedida, a tão grande graça que nos foi concedida. Quando a gente apresenta
a salvação em Jesus para qualquer pessoa, nós primeiro explicamos sobre o pecado e sobre a separação que havia entre nós e Deus. E isso nos traz lá para Gênesis, capítulo de número 3. Quando você vai lendo todo o capítulo, você vai ver o primeiro pecado, o pecado que separou toda a humanidade do seu Criador, do seu Senhor, de Deus. E aí você vai lendo todo o relato desta separação, aliás, desse pecado, e Deus vai colocando qual é a consequência para aquele que se fez como serpente, para Satanás, qual é a consequência para a descendência da mulher, a descendência do ser humano, qual é a consequência para a mulher, e agora ele põe a consequência para o homem também e para a humanidade como um todo. Perdão. E eu vou ler aqui para você a partir do versículo 17 até o versículo 24. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, do 17 ao 24, o texto nos diz assim: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem, conhecendo o bem e o mal, não se deve permitir, pois, que ele também tome o fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Aqui nós vemos justamente este relato da separação entre o ser humano e Deus. Você vê a consequência do pecado do homem, não só sobre nós, mas sobre toda a criação. E você vê justamente essa expulsão do Éden, este jardim, o paraíso, que era posto, aonde Deus tinha a comunhão constante e diária com o ser humano. E ali ele já não teria mais esta comunhão, esta separação. Então, o que a gente viu lá em Romanos capítulo 5, versículo 6, que nós ainda éramos fracos, ímpios, quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, estávamos separados de Deus. Não pertencíamos, não estávamos no mesmo ambiente, no mesmo contato. E esse é um ponto que a gente tem que entender. Este é o abismo e esta é a situação que nós estávamos. Mas não permanecemos assim. Por quê? Pela iniciativa divina, a iniciativa do próprio Deus, ele trouxe a nós a reconciliação. Então vamos reler o versículo 8 e agora o versículo 9. Nos diz assim o texto: Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Deus toma a iniciativa. Deus age primeiro. Deus age como o Pai. O Pai maduro, o Pai, e a expressão maduro na Bíblia, inclusive, é a expressão completo. Pai correto. E pense comigo, quando um filho, um filho pequeno, principalmente, ele se revolta contra o seu pai porque o desobedeceu, foi castigado, e aí este filho se afasta
do pai e não quer mais o contato, só que esse filho tem necessidades. Esse filho pequeno precisa comer, precisa trocar de roupa, precisa tomar banho, precisa ter de um cuidado necessário para a vida. E que se ele não tiver esses cuidados, uma hora ou outra ele vai morrer. O pai é sábio e sabe que o filho não sabe por onde está indo. Então o pai cuida do filho e ensina o filho, dizendo: olha, você realmente errou. Não adianta você ficar bravo. Esse caminho que você está seguindo é um caminho que vai te fazer mal lá na frente. Então, o filho recebe a graça, o favor desse pai, ele não merece. Ele desobedeceu, ele se revoltou e agora, em um ato de rebeldia, quer viver distante. Só que ele precisa do pai. E Deus age assim para conosco. Deus demonstra, em primeiro lugar, o seu amor. Deus vai em resgate de nós que nos afastamos dele por causa do pecado. E olha, como crianças pequenas, nem sabíamos da ação dos nossos erros. Em 1 João capítulo 4, versículo 10, ele coloca aqui, o apóstolo João coloca justamente a motivação. Nisso consiste o amor, diz o autor da carta. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não fomos nós que encontramos a Deus, não fomos nós que nos aproximamos de Deus. Foi Ele que se aproximou de nós e foi Ele que nos amou primeiro. Por isso, inclusive, nesse mesmo capítulo de 1 João 4, versículo 19 diz: Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós fomos amados pelo Senhor e por isso respondemos ao seu amor. Nós fomos resgatados quando ainda estávamos no pecado, quando a gente ainda estava na rebeldia, quando éramos inimigos de Deus, como nos é dito também lá em 1 Coríntios, aliás, em 2 Coríntios capítulo 5, a partir ali dos versículos 18 e 19, 17 ou 19. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos separados de Deus, nós éramos pecadores, e ainda nisso ele enviou seu filho, demonstrando o seu amor total. A iniciativa sempre foi de Deus. Por isso que ele que cria a própria ponte, e essa ponte é o próprio Jesus, para que esse abismo que havia entre nós agora tenha uma passagem. Não é que ele fechou o abismo existe. Só que existe uma ponte pela qual a gente pode passar, e só uma ponte. E essa ponte é Jesus Cristo. Mas isso a gente já tem entendido ao longo das últimas lições, certo? Paulo, na carta aos Romanos, ele faz uma ação progressiva muito interessante. Ele já falou qual é o estado que nós estávamos, aí ele já começa apresentando a graça de Deus. No capítulo 1, ele apresenta também o estado que nós estávamos, relembra que esse estado é indiferente no capítulo 2 e 3, para qualquer um, todos estávamos nesse mesmo estado, estado de pecado. No capítulo 13 e no capítulo 4, ele começa a apresentar a graça de Deus e a salvação que só há em Jesus Cristo. Ele vai sempre repetindo, reforçando, trazendo algum novo conceito. Mas, além disso, ele agora começa a mostrar os efeitos desta grande reconciliação. Então, veja aqui versículos 1 e 2, Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. O texto nos diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Primeiro grande aspecto dessa justificação pela fé, nós estamos reconciliados com Deus. Agora está tudo em paz, temos paz com Deus. Esse é o primeiro processo. Quando você lê Gênesis capítulo 3, você vai ver ali que há inimizade, inclusive entre marido e mulher. Então, por causa do pecado, haveria inimizade entre marido e mulher, entre o homem consigo mesmo, entre o ser humano consigo mesmo, entre o ser humano e a criação.
Mas para restabelecermos toda a ordem correta e toda a reconciliação, primeiro nós tínhamos que estar em paz e reconciliados com o Senhor desta criação. E é justamente este primeiro grande benefício da reconciliação que Deus promoveu nas nossas vidas. Então, ele diz: Nós temos paz com Deus. Essa paz não vem porque eu fui lá e apertei a mão de Deus, não foi porque simplesmente eu pedi perdão a Deus. Quem promoveu essa paz foi Jesus Cristo. Por isso que o versículo 1 nos diz que nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda isso. Ninguém, absolutamente ninguém, pode nos reconciliar com Deus, a não ser o próprio Jesus. Não há como ter paz num relacionamento com Deus que não seja por meio deste conciliador, deste reconciliador, que é Jesus. Paz que excede a todo entendimento e guarda o nosso coração, que está descrita ali em Filipenses 4, só vem por meio do príncipe da paz, como nos é anunciado no livro do profeta Isaías. Ele, de fato, é aquele que nos dá esse primeiro grande benefício, esse grande efeito. E aí ele diz o seguinte: olha, é porque nós cremos, é por meio da fé que nós recebemos essa graça, tivemos acesso a essa graça, lá no versículo 2. E é isso que nos deixou firme. Então, a paz com Deus está na graça de Cristo. E é ela que nos firma neste relacionamento. Mas ele ainda diz o seguinte: nós nos gloriamos, nós nos ah, gabamos, nós reconhecemos que essa é a nossa esperança, ou seja, que Deus seja conhecido, a glória de Deus. Então, a minha esperança é de fato que o Senhor, que Deus seja conhecido por meio dessa reconciliação, por meio dessa paz. Por isso que eu não prego o meu relacionamento com Cristo. Eu prego a salvação que há em Jesus, e aí eu posso dar exemplo da minha vida, do que Cristo está promovendo em toda a ação, em todo o processo de reconciliação. O que Cristo está fazendo em mim? Mas não sou eu, é Ele que sempre fez. E aqui ele começa a mostrar de uma maneira muito prática como é que isso faz efeito nas nossas vidas. Olha que interessante. Versículo 3 e 4 nos diz o seguinte: não só isso, ou seja, não é só a paz com Deus, não é só o acesso a essa graça, não é só esta gloriação na esperança. O texto nos diz o seguinte: não é só isso, mas também nos gloriamos. E agora, antes no que parecia algo bom, ele diz: nós nos gabamos, nós nos alegramos, nós contamos vantagem nas tribulações. Estranho, né? Mas o efeito da reconciliação com Deus nos mostra os problemas de uma maneira diferente. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, a esperança. Vamos parar aqui um pouquinho? Quais são os efeitos da reconciliação com Cristo que ele promove nas nossas vidas? Os efeitos são o seguinte: primeiro, eu me alegro nos problemas, nas lutas, nas dificuldades. Isso é estranho. Como alguém pode estar ali se gabando da luta, se alegrando na dificuldade, nos problemas? Porque agora ele sabe que os problemas não são simplesmente dores desta vida. Elas te dão a oportunidade de perseverar. A tribulação, os problemas, as dificuldades, as lutas, elas produzem perseverança. A perseverança é uma mistura de paciência com firmeza, ou ainda você pode usar uma outra expressão, constância. É aquele que é paciente, aquele que é firme diante de um problema. E isso quer dizer o quê? O problema não vai passar. Ou melhor, o problema não será resolvido. Você vai ter que esperar. E ao esperar, você vai ter que esperar com uma postura diferente, uma resistência diferente. E aí nós temos justamente um
uma questão que Paulo coloca para nós. Aquele que entende, aquele que está reconciliado com Deus, aquele que está em paz com Deus, ele está justamente produzindo na sua vida constância. Nós temos a Copa do Mundo acontecendo nesse momento. Hoje, na gravação dessa aula, é dia 8/7. Ainda encerramos as oitavas de final, temos as quartas de final. E muitas seleções que permaneceram porque foram constantes. Não são as melhores, não tem os melhores jogadores. Depois você pesquisa aí quais foram as seleções que avançaram para as quartas de final na Copa de 2026. Mas não, elas não tinham nem sempre os melhores times ou as melhores seleções, mas elas tiveram constância no seu trabalho e aí conseguiram avançar. O cristão reconciliado com Deus, tem paz com Deus em Cristo Jesus, ele tem constância. E a constância produz algo, a perseverança produz algo. E ele diz que a perseverança produz o caráter aprovado. Este caráter aprovado é justamente o resultado final. Você passa pelas dores desta vida, pelos seus problemas, com constância, com perseverança, com firmeza, com fé, e ao passar por isso, você gera diante de Deus mesmo um comportamento, uma postura certa, uma postura correta, como diz os nossos irmãos surdos, né? Certo, esse é o sinal. Então, nós recebemos da parte de Deus uma aprovação. Então, agora, a tribulação, a dor, o problema gera em nós constância, esta constância muda a nossa forma de ser, muda o nosso comportamento, muda a nossa postura. E este caráter aprovado é que produz esperança. A palavra esperança, tem um conceito muito interessante usado aqui na Bíblia. O Novo Testamento, ele é escrito ali em grego. Deixa eu pegar aqui para você, justamente essa expressão da esperança. A palavra esperança, ela é usada da seguinte forma: uma expectativa que pode ser má, ou seja, eu espero que as coisas não vão bem, mas também uma expectativa boa, ou seja, num sentido cristão, ela era aplicada da seguinte forma: é uma alegria e uma expectativa confiante na salvação eterna, no cuidado de Deus, no autor da esperança, ou seja, naquele que dá fundamento para aquilo que você espera de bom. Então, ele está dizendo que quando você passa pelas dificuldades e entende agora o sentido das dificuldades, é constante, porque ao passar pelas dificuldades, ele vai produzir na sua vida constância. Com o resultado dessa constância, haverá para você um caráter aprovado, um comportamento certo, uma postura correta. Tudo isso vai resultar no fortalecimento da esperança. E ele diz no versículo 5: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, aquele que espera no Senhor, ele justamente não será decepcionado, mesmo que ele tenha passado pelas dificuldades e dores dessa vida, mesmo que ele tenha passado pelas tribulações e pelos problemas, ele não será decepcionado. Aquilo que ele espera certamente será dado. Por quê? A prova já foi. O texto nos diz, porque Deus derramou, ele já colocou sobre nós o seu amor. E como ele confirma? Por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que o Espírito Santo é o selo da salvação que está em nossos corações. Então, o Espírito Santo é justamente este que nos conduz
a entender que a esperança no Senhor será certamente satisfeita. Não é igual a gente põe uma expectativa na seleção do nosso país, aqui nós, na seleção brasileira, que seremos hexacampeões, ou seremos campeões esse ano, ou quem sabe o Brasil vai ser melhor, vai melhorar ano que vem. Não, isso é uma expectativa, isso é um desejo. A esperança que este caráter aprovado produz é uma certeza, algo que é impossível para a vida de qualquer um. Ninguém tem certeza do que vai acontecer amanhã. Ele pode, de fato, falar: não, amanhã vou fazer isso. Possivelmente, aliás, possivelmente existe uma possibilidade de você não estar vivo hoje à noite ou no dia seguinte. A gente não tem certeza, ou vamos cometer aí uma redundância, certeza absoluta, né? Ah, do dia de amanhã, daqui a uma hora, porque nós não controlamos o tempo nem o momento. Nós temos aí um bom planejamento e podemos até nos cercar de todas as soluções possíveis para que nada atrapalhe, mas a gente não tem solução para a morte. Nós não, Deus tem. Então, aqui constrói-se uma esperança tão sólida, que aí sim, a certeza, porque não está guardada nos nossos planos, porque não está guardada naquilo que projetamos e pensamos e desejamos, está guardado naquele que é o Senhor do amanhã, que é o Senhor do tempo e que lá no passado já firmou nos nossos corações o seu amor e confirma por meio do Espírito Santo. Esse é o efeito da reconciliação com Deus. Ele muda nosso comportamento, ele muda o nosso olhar diante das circunstâncias, diante dos problemas. Ele nos faz ter uma postura diferente e aprovada, e ainda nos firma nas promessas, na promessa que ele nos deu. Mas o maior dos efeitos, eu não coloquei aqui num ponto à parte, aliás, não coloquei tudo junto, eu coloquei um pouquinho à parte, porque aqui nós falamos sobre a graça transbordante, que vai além da beirada do copo, que é tão grande que não cabe em um recipiente só. Então vejamos os versículos seguintes. Vamos aqui fazer uma boa leitura de Romanos capítulo 5, dos versículos de 12 a 17. Então abra sua Bíblia aí, acompanhe aí, Romanos capítulo 5, versículos de 12 a 17, o texto diz assim: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, veja, essa é a consequência do pecado. E aí ele começa a dizer: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde os tempos de Adão até Moisés. A lei que ele se refere é a lei dada através de Moisés. Mas não é porque não havia lei que não havia pecado, porque a morte já estava posta. E o texto continua: mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, ou seja, não foi todo mundo que pegou do fruto e comeu, mas ele continua dizendo, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus
a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O que que Paulo está dizendo? Agora ele está dizendo, olha, eu deixo eu contar para vocês o maior efeito desta ponte construída, dessa separação que foi findada em Jesus Cristo. Para todo aquele que crê em Jesus, havia o pecado que destruiu, e não foi um só, nós cometemos vários pecados. Mas ele começa a dizer a nós, desta multidão de pecados, não dá nem para comparar a dádiva, o presente, que é essa graça. Porque ele está dizendo, lá no versículo 16, mas a dádiva que decorreu de muitas transgressões, de muitos pecados, trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Qual é este transbordar da graça? O pecado trouxe a morte para todos nós. O pecado nos separou eternamente de Deus. Jesus morreu na cruz por nós e trouxe em nós toda a salvação de maneira completa, porque por meio dele nós recebemos a vida, não apenas uma vida provisória, uma vida temporária, mas uma vida eterna, uma vida completa. E ele diz o seguinte: agora a justiça reinará nessa vida eterna. A graça de Deus transbordou sobre os nossos pecados, cobriu os nossos pecados, apagou os nossos pecados. E, sem mérito algum, nós recebemos dele esta dádiva, este presente. Graça significa favor não merecido. É como você ganhar um presente inesperado, de alguém inesperado, numa data inesperada. E você pensa, mas por quê? E é um grande presente. Por que que eu, por que que eu não merecia ganhar isso? De fato. E isso é o que Deus nos dá. Nós não merecíamos. Mas a graça dele cobriu toda a nossa falta de mérito e nos deu além do que, quem sabe, um dia tentássemos merecer. Paulo encerra este capítulo dizendo o seguinte, versículo 20 e 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça de Cristo é que, de fato, trouxe para nós que vamos viver eternamente. Passamos da morte para a vida, e aquele que está em Cristo, que tem paz com Deus, ele já não teme mais a morte, porque ele sabe que é apenas uma transição para a vida eterna. É essa paz que Deus gera em nós, porque agora temos paz com Ele, porque agora Ele produz em nós perseverança, caráter aprovado e esperança concreta. E aí eu quero trazer para você, já caminhando para o fim desta aula, eu quero trazer para você a virtude, a prática para o dia, né? Então, deixa eu apresentar aqui. Quero apresentar primeiro a nossa roda das virtudes. Então, tá aí, você está vendo essa nossa roda das virtudes.
traz aqui, deixa eu dar um zoom na reconciliação. Essa é a tema da nossa roda de hoje, número 5. E ele nos diz aqui: minha vida mostra que fui reconciliado com Deus, desfrutando da paz com Cristo e cultivando a comunhão com os meus irmãos? Então, aqui ele faz uma pergunta muito boa para a gente pensar. Eu fui reconciliado, eu entreguei minha vida a Jesus, e isso aqui é algo importantíssimo. Você tem que ter reconhecido Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tomou essa decisão? Ok, então você já foi reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus. A sua vida está mostrando que você está desfrutando dessa paz com Deus? Ou você acha que às vezes Deus é seu inimigo por causa das circunstâncias? Quem sabe não estudou ainda esse capítulo e não tinha entendido até agora. E a pergunta é: como é que isso se reflete na vida com seus irmãos em Cristo? Como é que você tem cultivado a comunhão? E para isso, a gente vai agora para a nossa as nossas perguntas de aplicação. Muito bem. Virtude. Vivendo a reconciliação. Eu já fui reconciliado com Cristo. Então, durante essa semana, escolha uma ação prática para expressar para que é uma expressão prática, uma ação prática que expresse reconciliação. Pode ser pedir perdão, oferecer ajuda, demonstrar o amor ou restaurar um relacionamento. Depois escreva nas poucas linhas. Qual foi a ação que você escolheu? Isso é um exercício para você. Se você estiver compartilhando isso com um pequeno grupo, pode compartilhar então com este pequeno grupo. Como se sentiu ao realizá-lo? E aqui é o mais importante. O que percebeu sobre a reconciliação de Deus em sua vida? Esse é um ponto fundamental. Por que que é tão importante nós entendermos a reconciliação e a paz com Deus? Nós entendemos desta forma, porque justamente quem tem paz com Deus, quem está plenamente reconciliado com Deus, pode ter plena reconciliação com seus irmãos, pode ter paz com os seus irmãos em Cristo e mostrar ao mundo o que é a verdadeira paz. Agora nós estamos em julho de 2026. Tem guerra acontecendo em tudo quanto é lado. Tem guerra em boa parte do norte da África, em vários países. Guerra no Oriente Médio, guerra na Europa na Europa Oriental. Infelizmente, ouvi notícias recentes que pode estourar uma nova guerra da Bósnia, um conflito muito sangrento que aconteceu nos anos 90 e pode acontecer novamente. E muitas dessas guerras são com justificativas de promover paz. O mundo não sabe o que é paz. O mundo não sabe o que é reconciliação, porque o mundo não está reconciliado com Deus, não conhece a Cristo Jesus e não sabe que precisa dele para ter paz com Deus, para ter paz consigo mesmo, para ter paz com o outro e com os propósitos de Deus. Nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos demonstrar aos outros o que é ter paz com os nossos irmãos, já que já temos paz com Deus e paz conosco, devemos promover a paz com os nossos irmãos e ainda mostrar ao mundo como é construir a verdadeira paz, a verdadeira esperança e a verdadeira ponte que há no abismo entre nós e Deus. Esta ponte é Jesus Cristo, e só por meio dele a humanidade conhecerá a plena, completa e total paz. Que Deus abençoe sua vida. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa celebração da manhã. Se você está aí no domingo pela manhã, venha adorar conosco, se está aqui no bairro da Vila Matilde ou aqui próximo da Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. E também acompanhe as outras programações que a gente coloca tanto no domingo quanto durante a semana, a quinta-feira, por exemplo. Grande abraço, Deus te abençoe, foi uma alegria ter você conosco.